E aí, pessoal, tudo bem? Ah, que legal. Estamos aqui de volta para fazer a 7ª aula de compras, né? Nós da ProSupply, né? Aqui com o meu amigo Fernando, com o meu amigo Marcos, né? Fala pessoal, tudo bom? E aí, pessoal? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende aí do horário que você está assistindo. Lembrando que os vídeos são liberados, né? Na terça-feira é liberado logística às 20h40, na quarta planejamento no mesmo horário e na quinta-feira é a aula de compras. E nas segundas-feiras são as nossas lives também no mesmo horário, onde você pode participar, interagir conosco. Você pode interagir também nessas aulas gravadas, né, deixando suas mensagens, mas na segunda-feira vai ser aquela coisa ali simultânea, tá? O que a gente pede para vocês? Que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, levem esse conhecimento para várias pessoas, né? Que você acione o sininho lá para que você receba as notificações, que você efetivamente dê like, porque isso ajuda no algoritmo do YouTube, né? Para que isso apareça para mais pessoas, não necessariamente aquelas que fazem do seu parte do seu círculo de amizade. E lembrando que o nosso objetivo, a nossa missão aqui é levar conhecimento para quem não tem familiaridade com supply chain, ou que quer entrar nessa área, ou que está nessa área, mas ainda não entendeu muito bem certas coisas e está trabalhando de uma maneira mecanicista, né? E você vai poder agregar muito mais na empresa que você trabalha se você tiver o pensamento completo, né, um olhar mais amplo e poder contribuir com melhorias, porque é assim que o profissional se destaca. E é um dos nossos objetivos aí, que você se destaque, que você cresça na atividade profissional. Esse é um dos objetivos da ProSupply, é um das nossas missões, tá bom? Então a gente conta com vocês. Dito isso, né, vamos para compras, beleza? Bora. Antes de entrar, a gente vem discutindo, e aqui é totalmente papo franco, papo aberto, né? Como que a gente pode realmente sedimentar o conhecimento aí para vocês? Como essa coisa possa ficar mais natural? E me lembrei do seguinte, pode ser que tenha alguma coisa errada nisso, mas tem um cara, um filósofo e tal, que se chama Napoleon Hill. Acho que é isso, tá? Pensei que era a Clarice Lispector. Não é. Grande escritora, né, brasileira, sensacional, espetacular para quem gosta da leitura. Mas Napoleão Hill foi um filósofo e ele dizia o seguinte, que existem duas formas... Tem dois dele aqui, ó. Duas formas de aprendizado. Sério que tem? Eu não tinha percebido, né? As 16 leis do sucesso. Cara, sinceramente, é uma coincidência absurda. Original. Absurda. Esse cara falou o seguinte, tá? Existem duas formas de aprendizagem. Uma, que é o susto, aquele fato surpresa, grosseiramente, quando a gente põe o dedo na tomada lá, quando a gente é criança, a gente aprende que não é para pôr, tá? Ou seja, vamos dizer assim, susto, vou colocar aqui só para Forte impacto. Forte impacto, né? E a repetição. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai aqui naturalmente, vai, volta, traz o tema, explica. Se não tiver do jeito que você está conseguindo absorver, por favor, dá feedback para nós, que isso para nós é muito importante, né? É muito importante na construção desse caminho que a gente está se propondo a levar para todos vocês. Dito isso, né? Nas últimas sessões, nós estamos na 7ª, né? Isso. Nas últimas sessões, eu estava ali tentando construir o seguinte para vocês. Como é que você organiza uma área de aquisição, uma área de compras dividida nas funções de sourcing e procurement, né? Eu falei sobre a importância do spend, e a gente mergulhou aqui em campos que o spend tem que ter, né? E aí, depois disso, nós falamos de categorias, né? Como categorizar o spend. Eu comecei a falar, né? E como é uma coisa muito simples, né?
do Pareto, do 80-20. Ah, por quê? Porque aqui a gente está entrando numa fase seguinte, ó. Eu conheço o que eu compro, eu classifiquei o que eu compro de forma a organizar melhor o que eu vou atacar, e eu comecei a falar o seguinte: eu não consigo comer tudo isso de uma vez, eu não consigo dar uma mordida única e abraçar tudo. Como é que eu ataco de maneira inteligente? É mais simples, é o 80-20, né, onde 80% do valor está concentrado em 20% dos itens que você compra, seja direto ou indireto. Isso é uma lei, uma regra que não vai fugir. Você pode ali, a partir disso, criar uma curva ABC de compras, né, para dar um pouquinho mais de sofisticação, e é o primeiro foco que vai aparecer para você, dizendo o seguinte, ó, pô, cara, 80% do meu valor está concentrado nesse grupo de itens que eu estou comprando, ou nesse grupo de fornecedores. Lembrando que o spend é sempre importante você separar por fornecedores e pelos itens que você compra, ok? E aí você vem classificando isso por categorização. Bom, quando você faz isso, você tem um primeiro amostragem. Fala, puxa, mas pode ser precipitado atacar só até aqui. Pode ser que isso não diga tudo, tá? E aí entra um negócio, que é um negócio chamado, a gente começa a entrar em priorização. Como priorizar? Como é que eu classifico isso, tá? Então tem uma ferramenta que ela é muito simples, tá, gente? A ideia aqui não é dar tanta complexidade. A ideia é te dar um norte, como é que você caminha nesse processo. Então essa ferramenta, ela tem aqui no X, você tem qual é o risco, né, de abastecimento. Qual é o risco de suprimento? Então aqui, imagine que isso aqui, né, é o high, tá? E aqui é o low. Se você tem um baixo risco e se você tem um risco alto. Ah, só isso não é suficiente para determinar isso. Então você vem aqui para um olhar onde nós estamos falando de lucro, de profit, tá? E você tem novamente aqui aquilo que é high e aquilo que é low. Até aí tudo bem? Beleza. Aí você vai jogar nesses quadrantes os itens que você compra. Então vamos começar aqui pensando sob a ótica de oportunidade de redução de custo associada à melhoria de condição de pagamento. Quando você olha sobre esse aspecto, você vai encontrar aqui o que a gente chama dos itens alavancados, tá? Ou o leverage. É muito comum, né? O pessoal de compras fala leverage. Onde é que eu tenho leverage? Onde que eu tenho leverage? Onde você tem leverage, normalmente é onde você explora o seu poder de compras, tá? Então, a primeira coisa aqui é onde você explora o seu poder de compras. Aqui, se você tem força, o que é leverage? Quando você está sentado numa mesa de negociação, você tem que saber que você tem força para negociar. Não adianta sentar numa mesa para você negociar um item que você não tem força nenhuma. Entendeu? Isso é importantíssimo para o profissional de compras. Para fazer uma negociação justa, uma negociação balanceada, tá? Então, quais são esses itens? São os itens que você consegue explorar a sua força, tá? Qual a segunda característica aqui nesses itens? É um item que você tem tanta força, mas tanta força, que você pode, na minha atividade profissional, naturalmente, eu nunca parto logo de cara para isso, mas é um item que você pode colocar target. Você pode colocar alvo. Qual é o valor-alvo que você está buscando? Dar target pura e simplesmente talvez não seja o caminho ideal, mas eventualmente você tem tanta força e você tem uma necessidade, uma urgência, que você mete um target price. E o que vai acontecer com o fornecedor? Lembra, nós estamos falando de um item alavancado, que você tem força. Esse fornecedor, ele reconhece que ele precisa se associar a você.
que ele precisa ter um relacionamento com você, porque ter relacionamento com você significa para ele crescimento, significa para ele exposição positiva, significa para ele elevar o nível de maturidade da empresa. O que ele vai falar? Puxa, cara, esse cara me deu um target price que eu não consigo chegar. De cara. Ele vai voltar para casa, ele vai estudar o item, vai forçar o fornecedor a pensar quais alternativas para chegar no target price que você deu. Como é que ele se aproxima? Nós vamos falar em alguma sessão, não sei exatamente quando, nós vamos falar de estratégias de negociação, né? E tem talvez uma das mais famosas, né? Que é o BATNA, tá? Estratégia de negociação. O que ela é? Ela é um equilíbrio, tá? Entre aquilo que se pede e aquilo que se pode dar. Como é que você se aproxima? Não necessariamente eu botei um target price de 7 e o cara vai chegar em 7, mas ele vai se aproximar de 7, tá? Então, no BATNA, isso é muito claro, tá legal? Isso fica muito claro. E uma terceira característica desse item é que ele tem pluralidade de fontes. Não é uma coisa que você está intrínseca dentro da escassez. É um item que você tem opções. E é por isso que você tem força. Veja, na sua mão você tem escala, você tem volume, você tem valor, né? Você tem poder de negociação. E você não está amarrado. Você não é dependente desse cara. Só que atenção. Isso é importante. Qual que é a pegadinha aqui? Esse cara tem alto impacto no lucro da tua empresa. Então, sob a ótica de valor e sob a ótica de condição de pagamento, falando de financeiro e econômico, você vai colocar foco nesses caras na sua primeira onda de tentativa de melhoria de custo, no custo total de aquisição. Então é importante que esses itens sejam bem declarados. Então aqui você tem abundância, tá? É a expressão que a gente usa. É um item abundante, tá? Não tem limitação aqui. Então esse é o cenário que o comprador, né, sonha. É maravilhoso, né? Tá? Sendo muito transparente. Tá? Sendo porque muito ele transparente. tem a demanda, Exato. tem muita oferta no mercado. Ele tem escala. É uma empresa desejada, a empresa dele é desejada, né? Ele sabe que isso aqui, se ele fizer algo, o que ele fizer aqui vai dar um alto impacto para a companhia que ele trabalha, para a empresa que ele trabalha. E ele sabe também que o fornecedor sabe de tudo isso. Que os fornecedores vão brigar para estar com ele, né? Para estar com ele. Ou seja, esses são os itens alavancados, tá? Não esquece disso, porque eu estou falando sobre a ótica de única e exclusivamente econômica financeira, mas eu quero falar depois, não entrando na área de planejamento do Marcos, mas tem um negócio fundamental que eu sei que o Marcos vai desenvolver lá na frente, que é um negócio chamado CPFR, que é um processo colaborativo. Sim. Essa matriz vai ajudar muito nisso aqui. A gente fala daqui a pouquinho sobre isso, tá? Vamos continuar. Opa, itens alavancados. E aí você tem itens, tá? Que são itens normais, eles não são alavancados, eles podem ou ser não alavancados, e são itens que não te comprometem, tá? É esse item, a diferença desse quadrante para esse é que ele tem baixo impacto no lucro. Que itens são esses normalmente? Normalmente você vai perceber por estatística que são itens de catálogo, né? Itens que não mudam muito, sei lá, parafuso que é catalogado, itens de catálogo, o que a gente chama de itens comerciais, né? Itens tranquilos, onde você não vai ter um alto valor, mas você tem escala, você tem muita abundância, né? Você pode trabalhar efetivamente, depois que você cuidou desse cara, você pode entrar aqui tentando negociar, mas é item comercial, o item que está ali, está disponível, você entra no sistema, opa, esse cara aqui está no catálogo da empresa XYZ, tranquilo, tá? Mas ele tem um baixo impacto aqui. Tá bom. Faz sentido. Tá? Então,
segura esse cara um pouco, você não vai sofrer porque tem abundância, você não vai sofrer porque você pode, você não vai desabastecer sua fábrica, não tem alto impacto no seu dia a dia, tá? Ele é um produto padrão, por isso que ele é comercial, é padrão, muita gente faz. Tá no catálogo comercial, por que eu vou me preocupar com isso? Sei lá, lâmpada, dependendo da lâmpada, eu não sei. Tem vários exemplos, tem exemplos pra caramba desse Não cara. gasta tempo com isso, né? Não gasta tempo com isso a princípio. Você não vai, assim, Você não vai ter retorno. você como profissional de compra, você tem que ter uma preocupação econômica, você tem que ter uma preocupação com questão de caixa, você tem que ter uma preocupação com qualidade, né? Nós estamos falando de um produto padrão catalogado, mais que homologado, mais que... Você não precisa pegar o seu homem de engenharia de qualidade. Lá. Homologar. Esses itens não são homologáveis, você não precisa se preocupar com isso. Homologar para quê? Entendeu? Você pode trazer ali uma amostra, pedir para a tua engenharia rodar, mas, cara, não tem... É de mercado, né? Não. E muitas engenharias até falam, e esse fornecedor aqui, eu peguei o catálogo dele. Cara, não se preocupa com isso, tá? E, como ele tem abundância, sob a ótica de desabastecimento, de ruptura, Tá tranquilo. também você não vai ter problema, cara. Você vai dar um jeito. E ele não tem impacto no teu lucro. Beleza? Então, aqui ficou claro, certo? Itens alavancados, itens não alavancados ou itens não críticos, ok? Aí você tem aqui, nesse quadrante, os caras chamados de estratégicos. Aqui, gente, a porca começa a torcer o rabo um pouquinho. Desculpa a expressão, mas é exatamente isso, tá? Você fala assim, cara, o que eu faço com esses caras? Você tem que pensar, cara. O profissional de compras, ele precisa ter a sensibilidade que é o seguinte, esse item, olha onde ele está, que quadrante que ele está. Ele tem impacto no lucro. Elevadíssimo. E tem um outro problema. Risco. Ele tem escassez. Ou seja, esse quadrante é vermelho. É vermelho. Tá? Então ele tem alto impacto no lucro e ele tem alto impacto de suprimento. Então, esse cara você tem que tomar cuidado. Às vezes, você pode... Às vezes, não é generalizar, aliás, até uma porção mínima. Quando você tem um nível elevado, uma maturidade alta de um profissional de compras, e você aí que quer trabalhar nessa área, o que eu recomendo para você, ou que você está iniciando? Por favor, não seja aquele comprador que fica só apegado a isso. Você tem que ter a preocupação clara de entregar um produto com qualidade e que ele chegue no prazo, que ele exista, que ele esteja disponível. Então, o profissional de compras, ele tem que ter essa preocupação, mas ele tem que ter uma preocupação de qualidade e ele tem que ter uma preocupação de disponibilidade. Ele não pode ficar focado nisso, isso não existe. Isso não é o profissional de compras que se espera, né? O profissional de compras, ele tem que ter uma visão abrangente, ele tem que ser uma área que tenha persuasão, uma área que se antecipe ao fato, que trabalhe junto com as outras áreas de negócio. Então, nos estratégicos, o que vai acontecer aqui? Você sabe que o item é estratégico, que ele é de alto impacto e que ele tem escassez. Então, você, meu amigo, senta na mesa sabendo disso e começa a tentar estabelecer um relacionamento de longo prazo com esse fornecedor. Estabelece um contrato, ocupa teu espaço, garante uma reserva na capacidade desse fornecedor, entendeu? Cuidado, você tem uma escassez. Se você não fechar com esse cara, você vai fechar com quem? É isso aí. Verdade. Você vai fechar com quem? Você vai pagar 3, 4, 5 vezes no distribuidor. Às vezes, não, vou importar. Cara, cuidado. Esse cara não é escasso à toa. Tem motivos para isso. Então, cuidado com esses itens estratégicos. Tá? Então, pensa bem no que você vai fazer aqui. Estabelece esse processo de longo prazo
estabelece, saiba que esse item é escasso, às vezes é um monopólio, um oligopólio, aqui já é um problema. Ah, mas então o que eu faço? Pô, ele tem um impacto de custo. Opa, cara, isso não é inicialmente uma crença que te limita a buscar um melhor preço e uma melhor condição de pagamento. Não pode ter essa crença limitadora. O profissional de compras é outra coisa. É aquele cara que acredita na última bola aos 55 do segundo tempo. Na prorrogação, no último minuto. Ele não pode ter isso. Não pode ter essa crença limitadora. Por quê? Hoje tem um negócio muito forte na área de compras, que é trabalhar com um fornecedor que participa do teu projeto desde o começo. Se você estabeleceu com ele um relacionamento de longo prazo, é aquele cara que você confia. Sim. Você não precisa se preocupar com ele, homologar, ele é um cara que tem qualidade, ele é um cara confiável, entendeu? Então você não precisa se preocupar com isso. Para onde que você traz ele? Você traz ele para a mesa do desenvolvimento. Através do quê? Fala para ele o seguinte, cara, eu quero trabalhar com você de maneira colaborativa, vem colaborar comigo, vem fazer parte, e de maneira inovadora. Esse pessoal que tem na mão a escassez e ele sabe que o produto dele é de alto valor agregado, o que ele normalmente tem? Pode pesquisar. Equipes de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento das empresas dele. Tem uma engenharia muito forte, sempre inovando. Sabe por quê? Porque ele não quer perder esse poder aqui, que ele sabe que ele é o único. Ou ele é um dos poucos. Ele não quer perder isso, porque se ele deixa de se atualizar, ele vai perder isso. Vai. Entendeu? Se ele deixar de se atualizar, ele não vai conseguir. E ele tem valor, tem condições financeiras para investir na área de pesquisa e desenvolvimento. O que você faz? Traz esse cara para participar desse processo. Trabalha com ele, que a gente chama em compras de last call. Cara, ele vai continuar fornecendo para você. Se você tiver um volume interessante, e aí tem valor, porque está impactando no teu lucro, tem valor, ele não vai querer sair de você. Ele quer ter um relacionamento de longo prazo, mas ele sabe que ele é importante. Ele é importante. Ele tem leverage na mesa. Ele tem muito leverage na mesa. Ele tem muita alavancagem na mesa de negociação. Então, você tem que trabalhar de maneira muito inteligente para se relacionar com esse tipo de fornecedor. Então, cuidado. Isso aqui é muito importante para você, profissional de compras, né, entender claramente. Percebe que você só fazendo um Pareto, você pode cometer e pode colocar energia naquilo que não precisa, porque você pode ter um cara que ele esteja dentro do grupo de 80% do valor, seja 20% da tua massa de itens, só que ele é um cara estratégico e ele é escasso. Aí você vai chegar lá metendo target price para ele, ele vai falar, beleza, tô fora, tchau. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe você, boa sorte. Por quê? Ele tem uma fila de gente que está esperando uma vaga para comprar dele. Entendeu? Isso é muito comum no mercado, gente. É muito comum. Tá legal? E o último quadrante, ele é tão importante quanto. Principalmente para o pessoal de operações, manufatura, pessoal de planejamento, né? São os itens gargalos. Nossa, esses daí... Né? Deu até um arrepio aqui, dá um cara. arrepio. São críticos ou não? São críticos, tá? São críticos, são extremamente críticos. Tem escassez. O fornecedor, é muito difícil você ter controle desse pessoal. Você tem baixo controle sobre esses fornecedores, tá? Mas se você não trouxer, você vai ter um problema. Se você não trouxer esse cara, se você não tiver, não vai sair. Ah, mas é um negocinho ali, mas não sai. Vou brincar aqui, tá? Um anel Ori, cara. Ele tem baixo impacto no custo, mas o produto não sai. Por causa, assim, num lote gigantesco de produção, ele representa 0,1% do seu custo total de produção. Exatamente. Mas se não tiver ele, você não produz. Exatamente. Ah, de novo. Mas então, o que eu faço? Eu me rendo, de novo. A crença limitadora profissional de compras não pode ter.
é o mesmo remédio daqui de cima. Traz esse cara. Né? Do ponto de vista de inventário, é um item classe C, você não precisa se preocupar muito, porque ele tem baixo, tal, não sei o quê. Você pode até fazer um estoque maior. pode fazer um estoque maior, e nisso o cara vai gostar, o teu fornecedor vai, opa, temos uma parceria. Você consegue. Exato. Né? Tem uma parceria aqui e tal, você vai tentando trazer ele pro seu lado, porque Porque o nível de serviço desse cara é ruim, né? Exato. É ruim. Então você começa a discutir com ele, pô, mas o que você pode me trazer de alternativa? Você consegue me ajudar e tal? E é o trabalho, que é o seguinte, o pessoal de compras aí, que está começando na área, é impressionante como é um profissional bastante camaleão sob a ótica positiva. Tem hora que você compra, tem hora que você vende. Porque você precisa vender a empresa que você trabalha e dar tranquilidade para o fornecedor. Você imagine o seguinte, lá na fase de procurement a gente vai falar disso. Esses dois grupos de fornecedores aqui, e a tua empresa é mal pagadora. Atrasa. Esse pessoal não aceita isso. Esse pessoal não aceita isso. Esse pessoal não se rende a esse tipo de coisa. Porque são escassos, né? São escassos. Ele tem a força na mão. Você não vai me pagar em dia? Um abraço, amigo. Eu não te entrego no dia também. Acabou. Entendeu? Ou não te entrega no dia, porque ele tem lá 10. 9 pagam no dia. A tua empresa é aquela que ele vai priorizar quem? Vai ser você. Né? Ele tem a responsabilidade, ele sabe que ele tem a responsabilidade, mas diante da dúvida, ele vai trabalhar com esse dado. Concordo. Então, assim, pessoal, isso aqui tudo se chama matriz de Crowder, tá? Eu deixei o nome para o final, porque eu acho que o nome é o que menos importa. O que importa é o conceito, é você saber que só tendo o spend, só categorizando, só fazendo um Pareto, pode não ser suficiente. Com certeza não será. Com certeza não será. Trabalhe a estratificação desses dados. Posso só... Deve, Isso por é favor. interessantíssimo, tá? Então, você vê no mercado alguns movimentos que aconteceram, cara, nos últimos anos aí, daquele quadrante seu lado estratégico, de empresas grandes, que têm poder, que têm caixa, elas começaram a verticalizar alguns players ali. Entendeu? Então, eu falo assim, olha, esse cara aqui, ele é escasso, ele é importante, e não sei o quê, e é difícil. Cara, eu consigo verticalizar isso daqui? Eu consigo comprar um cara para fazer isso para mim? De repente, não a produção inteira, mas, cara, 30%, para não ficar inteiro na mão dele, entendeu? Exato. Eu consigo abrir uma empresa para fornecer para mim mesmo, Exato. só para isso. Um subfornecedor que no final do dia é seu. seu. É seu. É isso daí, cara. Não, isso acontece. Isso é acontece. interessantíssimo para aquele grupo ali, cara. Exato. Né? Então, assim... E até para quem está ouvindo, sai dessa análise aí, né, Nadilson? Exato, sai dessa análise aí. Então, assim, é uma coisa extremamente E é muito legal ver importante. isso acontecendo, né? Quando a empresa começa a comprar outras empresas para fortalecer sua cadeia, né, cara? Vamos lembrar lá atrás, falando de supply chain agora, tá? Supply chain, por que supply chain? Bom, lembrando que supply chain é um processo, é uma cross, né? Algo que cruza tudo e é um processo extremamente que precisa ser colaborativo com as outras áreas de negócio. Mas, pessoal, falando de competitividade, quem compete não é a empresa A contra B. Quem compete é a cadeia de suprimentos A contra a cadeia de suprimentos B. E que às vezes é até o mesmo fornecedor, mas como que a área de compras negociou, fortaleceu a relação. Então, assim, por isso que a gente fala que o supply chain, o que está na cabeça do supply chain, o que deve ser o drive da área de supply chain como um todo, compras, planejamento, logística, tudo é o que a gente chama de customer centricity, né? Ou foco no cliente. É a partir daqui que você desenvolve os seus processos. Por que tudo isso é importante? Né? Por que lá o Fernando falou
né, na aula de terça-feira, de roteirização, falou de TMS, né, de Transportation Management System. Por que ele falou de torre de controle, que está tão em voga hoje, tão importante? Por que o Marcos foi ali e desceu no processo operacional e falou de planejamento e controle de produção, sequenciamento, qual a importância de uma Bill of Material? A Bill of Material é importantíssimo para isso aqui. Se eu não tiver isso aqui, cara, eu não sei onde atacar. A Bill of Material é meu guia, né? Me ajuda totalmente a determinar isso. Tudo amarrado, né? Então, por isso que o Marcos foi ali, falou de sequenciamento, falou de OEE, falou de uma série de coisas tão importantes, que é ter uma inteligência no planejamento e controle de produção na fase mais crítica. Né? O SONOP é difícil? É complexo, não é fácil. O MPS? Também. Mas ele não entra no detalhe. Né? O Marcos estava falando do cadenciamento de horas, de setup, de uma série de coisas. Então, é importante que o supply chain ele esteja absolutamente voltado para o foco no cliente. E isso aqui é foco no cliente. Porque se eu souber fazer isso muito bem, eu vou conseguir dar uma tranquilidade para a área de planejamento, executar os planos e atender as demandas. E só para falar um pouquinho, né, sobre o CPFR, mas por que você está falando de como? Por que você foi falar de CPFR? Primeiro, CPFR, o que é? Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment, né? É um processo colaborativo de planejamento, de forecast, de replanejamento, de reabastecimento do estoque para atender. Existem mercados tão complexos, tão erráticos, né, que se você não faz um sistema colaborativo com o teu fornecedor, você se desabastece. Então você precisa aprofundar aqui, né, tem até um ciclo para fazer o CPFR, né, que é fundamental. Se você seguir essa receitinha de bolo aqui, você vai fazer um trabalho bacana. E aqui tem muito de relacionamento. Você precisa botar muito relacionamento em voga, você precisa estar dentro do teu fornecedor, você precisa entender as dificuldades do teu fornecedor. É um trabalho de parceria, colaborativo, como você indica. Mas por que você está falando disso? Você está falando de matriz de Crowd. Cara, se você souber isso, você vai saber fazer isso. Porque isso aqui vai te dizer o seguinte: esse cara aqui é um candidato a CPFR. Esse cara aqui é um candidato a CPFR. Não que os demais não sejam. Mas não precisa para os outros. Mas você não vai ter dificuldade para isso. Então, essa matriz, ela também, sob a ótica de planejamento de materiais, priorizar volume, não sei o quê, ela é fundamental para você fazer um trabalho de colaboração. Tá? Então, pessoal, hoje especificamente eu não vou avançar na próxima etapa, que é aí construção de time, de compras, tal, não sei o quê, de organização da área de sourcing, de procurement e tal, porque eu acho assim que esse aqui é um divisor de águas, né? A gente começou aqui construindo o spend, ou seja, você sabe quanto você está comprando, a gente organizou isso para não ser uma anarquia, né? A gente já começou a ter uma noção do que é importante e que não é. O refinamento disso vem através dessa ferramenta. Existem outras, mas essa é uma das mais utilizadas. Tá ok? Então assim, pessoal, para vocês aí que estão assistindo a gente, de novo, tem dúvida? Escreve lá para nós, comenta, dá feedback, corrige, não tem problema nenhum aqui, todo mundo é bastante humilde para entender essas coisas, tá? Faça sua pergunta, sua curiosidade, traga para nós essas perguntas, participe conosco, se inscreva no canal, dê like, compartilhe com a tua turma aí e acione o sininho das notificações. E participe da live de segunda-feira, que vai ser importante para nós, tá bom? Quero desejar aqui tudo de bom aí para vocês e até a próxima. Marquinhos, Fernando. Valeu. Valeu, pessoal. Grande abraço.